amigos, dando continuidade nos estudos que Allan Kardec nos apresenta como instruções preliminares, que nós chamamos aqui de instruções de Kardec, antes das coleções de preces que ele seleciona no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec costuma escolher uma passagem do Evangelho para poder analisar aquele tema em questão. O tema hoje ele chama de para afastar os maus espíritos. Então é evidente que nós aguardaríamos ou esperaríamos que Allan Kardec escolhesse uma passagem do Evangelho onde Jesus estivesse afastando uma entidade espiritual, como aquela do jovem possesso, que os apóstolos têm dificuldade para afastar. Mas bem ao contrário disso, Allan Kardec escolhe uma passagem bastante diferente, que já começa por aí nos instruindo. Ele nos apresenta essa seguinte passagem: quando Jesus está conversando lá em Jerusalém com aquele povo, junto dos seus apóstolos, junto dos seus discípulos, mas também dos escribas, dos fariseus, e Jesus diz assim: infelizes de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, e estáis por dentro cheios de rapina e impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que o exterior fique limpo também. Infelizes de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados de branco. No exterior parecem belos aos olhos dos homens, mas que no interior estão cheios de toda espécie de podridão. Assim, exteriormente pareceis justo aos olhos dos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Se Allan Kardec vai nos apresentar uma instrução sobre como afastar os maus espíritos, porque ele foi escolher essa orientação do Cristo, falando da podridão da alma, das imperfeições, das impurezas da alma. Então nós vamos entender na sequência quando Allan Kardec começa as suas instruções dizendo assim: os maus espíritos apenas vão aos lugares onde podem satisfazer a sua perversidade. Então ele está falando dos maus espíritos e para onde eles são atraídos. Diz Allan Kardec: para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhe que se afastem. É preciso que o homem elimine em si o que os atrai. Aí a gente começa a compreender por que Allan Kardec escolheu aquela passagem do Evangelho onde ele vai falar das impurezas humanas, dos fariseus hipócritas, dos escribas, porque é na imperfeição da alma que nós vamos ter a ação dos maus espíritos. Diz Allan Kardec: os maus espíritos, eles perseguem as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. E da mesma forma que limpais o corpo para evitar os vermes, deveis limpar também a alma das suas impurezas para evitar os maus espíritos. Então Allan Kardec está nos apresentando como orientação para afastar os maus espíritos, não chamar os maus espíritos, que é uma dos recursos através da prece, não toda aquela preparação do ambiente, não a busca de ambientes salutares, tudo que pode ajudar, mas a purificação da alma, a reforma interior, a limpeza do nosso próprio espírito. E vai concluir então Allan Kardec dizendo assim: as boas qualidades do coração nem sempre nos protegem das tentativas dos maus espíritos, mas vão nos dar a força para resistir às influências negativas dele. Então nós vivemos num mundo onde pululam os espíritos imperfeitos e eles são atraídos pelas imperfeições. Então, segundo Allan Kardec, para afastar os maus espíritos, nós vamos pedir o recurso dos espíritos superiores através da prece, mas, antes de tudo, remover de nós a causa que não só atraem os maus espíritos, mas que os mantém junto de nós, criando cada vez mais dificuldade de nos libertarmos. Porque quanto mais tempo nós permanecermos
ao lado das entidades inferiores, mais dificuldades encontraremos de nos desfazermos das suas companhias. É importante, então, nessas orientações de Allan Kardec, observarmos que com a intuição dos espíritos daquela pleiade da verdade, ele foi intuído a nos levar ao raciocínio de que, para afastar os maus espíritos, é primeiro, antes de tudo, nos libertarmos das nossas más tendências. Guardemos, então, esses ensinamentos.